Sabe aquela sensação de que o mundo, de alguma forma, está encolhendo ao nosso redor? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar numa história que fala exatamente sobre isso, sobre o poder de crescer por dentro, mesmo quando tudo parece nos empurrar para baixo. Vamos juntos explorar o livro Coloca o Nome Calebibe, de Raissa Almeida. A história já começa com tudo, nos jogando de cabeça nesse cenário. Imagina só um lugar onde o horizonte de oportunidades está, pouco a pouco, se fechando. Essa frase, logo de cara, já define o grande conflito da narrativa. É forte, né? Então vamos entender melhor o que significa essa cidade que diminui. E olha, não é sobre o mapa ficar menor, não. É algo bem mais sutil e, por isso mesmo, bem mais opressor. A sensação é de sufoco. É como se as próprias ruas estivessem se apertando, as vozes fossem sendo silenciadas e aqueles lugares onde as pessoas se encontravam, conversavam, eles simplesmente começam a sumir. É um silêncio que é imposto. Mas olha que interessante. No meio desse encolhimento todo, existe um único lugar, onde acontece o exato oposto. Onde o espaço não diminui, ele se expande. E esse lugar é uma sala de aula. No coração dessa resistência, a gente encontra a professora Ayana. E o jeito dela ensinar vai muito, mas muito além do currículo. Ela ensina seus alunos a estarem presentes de verdade, a ouvirem uns aos outros e, o mais difícil, a se ouvirem. Ela ensina a ter coragem de existir por inteiro. E aqui está o pulo do gato, sabe? A educação vira a principal ferramenta de resistência. No mundo que tenta reduzir as pessoas, o ato de educar e de aprender se transforma num ato de expansão, uma expansão pessoal e também coletiva. E para dar o pontapé inicial nessa expansão, a Ayana traz um mistério para a sala de aula, algo que vai guiar a jornada de todo mundo ali. Imagina a cena. Ela vai até o quadro, escreve isso e deixa a frase ali, pairando no ar, no silêncio da sala, sem tradução, sem explicação nenhuma. Só as palavras, carregadas de um peso que ninguém ainda consegue entender. E é aí que vem a grande sabedoria da Ayana. Ela fala para os alunos para nem tentarem procurar o significado, porque não é algo para ser encontrado, e sim para ser construído, para ser vivido por cada um. A frase se torna uma companheira de jornada. Certo. Mas como isso acontece na prática? É a partir daqui que a gente vê de perto a transformação profunda que começa a acontecer com cada estudante. É o despertar deles. A gente começa a ver o impacto real disso. A Zuri, por exemplo, descobre que ser forte não significa ter que aguentar tudo sozinha, em silêncio. O Imani redefine a ideia de liderança, entende que não é mandar, é sustentar o grupo. E o Amani, que era mais impulsivo, aprende que a coragem também pode ser uma força calma, tranquila. E o mais fascinante é que essas mudanças não são isoladas, cada um na sua. Elas começam a se conectar, a se entrelaçar umas com as outras. E disso vai nascendo uma consciência coletiva muito poderosa ali dentro. E é claro que um crescimento desses não ia ficar preso dentro da sala. Ele começa a transbordar, a ocupar outros espaços. Os alunos passam a impactar o ambiente ao redor de um jeito completamente novo. Eles deixam de ser só alunos. Aqueles 19 jovens se tornam presenças ativas na escola. Eles passam a ocupar os corredores, as conversas, não mais como quem pede licença para existir, mas como quem realmente pertence àquele lugar. E quando eles encontram oposição, regras que tentam limitar o que eles estão construindo, eles aprendem uma lição fundamental. Às vezes, o ato mais radical de resistência é simplesmente continuar. É permanecer, é insistir em existir de forma plena. E aí, chegando ao final da jornada, a história volta para aquela frase misteriosa do início. Só que agora, ela já não é mais um enigma. Ela é um significado que foi vivido por eles. A frase é apresentada mais uma vez, mas agora ela ressoa de um jeito diferente. Não é mais uma pergunta, é uma afirmação. É quase um hino que carrega a jornada de todos eles. E essa é a bela resolução da história. O verdadeiro poder da frase nunca esteve numa definição de dicionário, mas na experiência compartilhada e no significado pessoal que cada um construiu e agora carregava dentro de si. Essa é a mensagem final e ela é muito forte. Uma vez que essa transformação interna acontece, não dá para voltar atrás. Mesmo que o mundo lá fora tente nos diminuir, a expansão que acontece por dentro
essa é permanente. E a gente termina com essa reflexão. A história da Ayana e seus alunos deixa essa pergunta no ar. Um convite para a gente olhar para as nossas próprias vidas e pensar: quando as circunstâncias tentam nos apertar, como é que a gente resiste e cresce por dentro?